é com Otávio Sales de Magalhães, que vai falar sobre ensino da matemática, aspectos históricos e paradigmas da atualidade. O poder sedutor da matemática. Acompanhe e bom estudo para você. Olá! A partir de agora começamos a nossa videoconferência com o tema Ensino da Matemática, aspectos históricos e paradigmas da atualidade. O poder sedutor da matemática com Otávio Sales de Magalhães. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Lenise, é um prazer estar com vocês aqui do IESD para falar um pouco sobre a matemática, sobre a situação da matemática na nossa educação brasileira dos dias de hoje. O Otávio Sales de Magalhães mora em Araraquara, estado de São Paulo. Ele tem 25 anos de idade, desde os 15 está envolvido com a educação da matemática. Foi professor voluntário e depois de formado passou a ser professor de matemática e ciências em Araraquara e na cidade vizinha São Carlos. Bom, o Otávio é destaque na imprensa. Ele já passou em primeiro lugar em 11 concursos na área da educação desde 1998. Em 2003, no ano passado, ele fez vários concursos e uma das suas aprovações em primeiro lugar foi a do concurso de professor de matemática PEB2 da Rede Estadual de São Paulo, tendo concorrido com 39 mil candidatos para o cargo de matemática. A nota dele, 9,4, foi a maior entre 250 mil concorrentes para todas as disciplinas. Otávio, como é que você consegue ser o primeiro lugar em todos os concursos que você faz? Eu acredito que para a gente passar em concurso, diferentemente do que todo mundo pensa, não adianta você ficar estudando. Não adianta você pegar o programa, a biografia, ficar lendo tudo. A gente tem que estudar a vida toda. Eu acho que o meu sucesso nos concursos tá que sempre eu estou lendo alguma coisa. Eu estou no ônibus, eu pego um jornal para ler. Em casa eu sempre leio alguma coisa, eu estou sempre atualizado, me preocupando com conhecimento. É mais o tipo de relacionamento que eu tenho com o conhecimento que eu acho que me garante sucesso nos concursos. Eu nunca fui de estudar sistematicamente, até agora eu vou precisar aprender, porque eu estou como aluno especial no mestrado em Rio Claro, e em educação matemática, então eu preciso ter esse hábito de ensino de estudo mais sistematizado. Agora, esse interesse todo teu pelo conhecimento veio de que forma? Minha família, eu tenho uma biblioteca em casa, né? Eu devo ter uma biblioteca de 5 mil livros na minha casa. E os meus pais são professores, são pessoas que têm esse tipo de relacionamento com conhecimento. Meu pai é uma pessoa, foi lá em Muzambinho uma pessoa com muita experiência, ele foi vice-prefeito, ele foi presidente da Câmara, ele foi secretário municipal de educação, professor de 61 a 2002, minha mãe também professora, meu pai formado em letras, em pedagogia, minha mãe formada em ciências, em pedagogia também, minha mãe foi professora de matemática, né? Muzambinho é a cidade onde você nasceu? Muzambinho é a cidade onde eu vivi a maior parte da minha vida, vivi em Muzambinho de 3 meses de nascimento até o final de 2001, mas ainda eu mantenho vida social em Muzambinho. Muzambinho, Minas Gerais. Muzambinho, Minas Gerais. Eu sou presidente de uma ONG lá, o Clube de Ciências 11 de Agosto, que é uma entidade educacional que trabalha com protagonismo juvenil e associado ao movimento de adolescentes brasileiros. Eu estou lá em Muzambinho atuando nessa ONG, mesmo morando fora. Muzambinho, no sul de Minas, próximo a Poços de Caldas. Você disse que não estuda sistematicamente para os concursos e acerta todas as questões? De matemática eu acerto todas. De matemática eu sei fazer todas. Às vezes eu cometo algum deslize. Todos os concursos que eu fiz eu sabia fazer todas as questões de matemática. Nesse concurso de PEB2 eu errei uma questão, mas eu errei por causa do que é direita e o que é esquerda. Então, falava em mover um objeto para a direita e eu raciocinei direita para o sentido oposto. Então, eu acabei errando a questão. Mas todas as questões de matemática eu sabia. Já as questões, por exemplo, pedagógicas, é impossível a gente saber tudo, porque eu não lia biografia e às vezes perguntava, segundo Morin, quais são, e fazer alguma pergunta assim específica. Aí eu não ia saber porque eu não li tudo. Aí você chuta? O que você faz? Aí eu chuto na coisa mais provável, né?
Eu chuto. E nessa prova de pedagogia que eu fiz, o PEB 2, de 25 questões que eu acertei, de um total de 30, eu acho que 2 ou 3 foram no chute. As outras, no chute, não ajudou. Tem questão que o chute não ajuda, porque é questão que depende de algum conceito. Tem outras... Saber chutar também é uma questão de habilidade. Você aprende a chutar. Se você tem essa relação com o conhecimento legal, você consegue chutar com mais facilidade. Você disse que você sempre se interessou pelo conhecimento, os teus pais te estimularam, né? Você viu teus pais provavelmente lendo, se envolvendo com a educação e isso foi um estímulo. E você brincava também? Como é que era? Sempre tive uma vida normal, né? Nunca fui... Tinha mês que eu só me interessava em brincar, que eu lia quando chegava em casa à noite e tudo. Eu sou uma pessoa que se tem alguma coisa para eu fazer de lazer, eu fico em casa estudando, eu fico com um sentimento de culpa. Eu sou uma pessoa normal, faço tudo que todo mundo faz, tenho vida social e não tem aquele mito que toda pessoa que vai bem é aquele CDF de óculos, fundo de garrafa e que não faz mais nada, que não namora, que se dá mal e tudo. Leva uma vida completamente normal. Tem namorada? Eu sou noivo há mais de 4 anos, né? A Miriam, minha noiva. Logo vou casar, ainda não casei, vou esperar um momento especial para casar. Mas... E hoje você estuda, você lê muito ainda? Todo dia. Todo dia. Ontem no hotel eu estava lendo jornal, revista. Eu vou na banca, compro um jornal todo dia, leio alguma coisa. Agora, por que esse prazer? O que te despertou também o prazer pela matemática? Exclusivamente a matemática? Não sei, mas eu acho que a matemática é o saber que mais tem capacidade de encantar as pessoas. A matemática é uma ciência maravilhosa, apaixonante, é uma ciência, talvez uma das únicas ciências, aliás, uma das únicas não, a única ciência que centenas e dezenas de pensadores se apaixonavam. Você vê apaixonados pela física, apaixonados pela química, apaixonados pela biologia, mas não é o mesmo tipo de paixão da matemática. O Bertrand Russell, um filósofo inglês, ele falou que a matemática, quando a compreendemos bem, possui não somente a verdade, mas a suprema beleza. O Russell foi um dos maiores filósofos da matemática, né, uma personalidade muito importante do século XX, né, ele morreu nos anos 70, e fez uma obra toda de filosofia e de outros assuntos que não são de matemática. O matemático Hardy, um matemático inglês que viveu no século passado, uma das frases que ele falou é assim: Arquimedes será lembrado quando Ésquilo tiver sido esquecida, pois as línguas morrem, mas as ideias matemáticas não. Arquimedes é um cientista matemático grego e Ésquilo é um escritor grego. Então ele está dizendo que isso é verdade, porque um dia o que o Ésquilo falou pode vir a ser irrelevante. O que a gente considera, porque a gente valoriza a cultura da história da humanidade. Mas as ideias do Arquimedes são ideias eternas, são ideias que até hoje estão presentes na nossa realidade. Você lembra o primeiro livro ou o primeiro contato que você teve com a matemática quando criança? A minha mãe sempre eu não sei, às vezes eu acho que seria até interessante eu tentar reconstruir como é que eu aprendi matemática. Mas eu acho que alguns fatores foram contribuindo. Às vezes a forma que meus pais me educaram matematicamente. Eu até tento reconstruir com meus alunos algumas coisas do meu aprendizado para usar no ensino deles. Por exemplo, a questão, é muito importante que os pais, pais que tenham filhos, que incentivem os filhos nessa questão dos números, brincar com o número. Eu lembro que eu escrevi todos os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, até 1000 e tanto. Eu fazia isso com todos os números. Gostava de conhecer número, de contar, de analisar propriedade de número. Essa brincadeira com números, escrever múltiplos, por exemplo, é uma ação que isso é uma colabora. Brincadeira. É uma brincadeira. Você está lá investigando, você está percebendo, você acaba percebendo coisas interessantes. Quando, por exemplo, você vai escrever a tabuada do 9, você coloca 0, 9, 18, 27, 36. Se a criança ficar olhando bastante aquilo, ela vai perceber que 18, 1, 8,
Depois 27 aumenta um na dezena e diminui um na unidade. Eles até escrevem a tabuada escrevendo assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois ao contrário, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faz a tabuada do 9. Uma criança descobre isso sem ninguém contar para ela, entendeu? Eu mesmo, isso aí eu descobri sozinho. E você vê que muita gente conhece isso, a maioria dos meus alunos conhece essa relação. A matemática, eu acho que ela é o suprassumo, é o conhecimento mais importante que tem, pelo todo o poder transformador que ela tem. A pessoa que sabe matemática, ela se transforma. Você pode ver na história da humanidade, os principais gênios eram matemáticos. Você está fazendo um mestrado? Não, eu sou aluno especial. É assim, existe aluno regular e aluno especial. O aluno regular é aquele que entra com o compromisso de fazer uma tese e vai concluir o curso no prazo de até 3 anos. Eu sou aluno especial, eu estou lá cursando algumas disciplinas para depois entrar como aluno regular. Na Unesp de Rio Claro é recomendado fazer isso. Otávio, então agora a gente entra na sua temática. Qual a proposta? Matemática, no Brasil, ela começou a ser ensinada como ensino preparatório para o vestibular. Quando em 1827 foi aberta as primeiras faculdades do país, começaram a existir cursos preparatórios para matemática. O objetivo do ensino da matemática é ele aprender para ele passar no vestibular. Não chamava vestibular, mas era a mesma coisa. E até hoje é assim, né? Teve poucos períodos que não foram assim, acho que 9 anos que não foi nesse sistema, e os alunos aprendiam matemática com esse objetivo. Em 1837 foi fundado o Colégio Pedro II, que era um colégio secundário, que tinha o equivalente à 5ª série, a 3º colegial. E lá no Colégio Pedro II, o objetivo era ensinar matemática, uma matemática bem profunda, mas pro vestibular. Então era uma matemática completamente descontextualizada da realidade. A matemática se media nos exames. Era um curso também destinado para elite, que apenas algumas pessoas aprendiam. O povão, em geral, ele aprendia o quê? Ele aprendia a ler, escrever e contar. A matemática era reduzida às 4 operações básicas. Então, no primário, aprendia só isso. Quem ia para o secundário, tinha um ensino mais avançado, mas era um ensino mais avançado que não era um ensino que a gente pode dizer agradável. Era um ensino maçante, extremamente complexo. E a gente começou a ter uma preocupação realmente com o ensino da matemática em 1929, 1930, quando o professor Euclides Rocho, influenciado pelas ideias do escolanovismo, que é um movimento internacional de mudança da escola, que tirava o centro do professor, da pedagogia tradicional, e passava o centro para o aluno. Nesse momento, em 1929, 1930, quando a educação nova, a escola nova, com as ideias de Dewey, Kilpatrick, Montessori, começaram a entrar no Brasil, a ABE, a Associação Brasileira de Educação, eles começaram a colocar em prática o ensino de matemática diferente. A primeira coisa que o Euclides Rocho falou foi assim: está errado essa história de você ensinar um ano aritmética, no outro ano geometria, no outro ano álgebra, no outro ano trigonometria. Eram 4 matérias matemáticas. Ele falou, vamos unificar. Altamente criticado, teve combates, teve discussões, isso foi para a imprensa, o Rio de Janeiro assistiu uma discussão em 13 artigos de jornal, discutindo. Euclides Rocho falava as coisas favoráveis à unificação da matemática, outros criticavam, teve um celeuma por causa de termos. Mas em 1929 ele implantou no Colégio Pedro II, ele era o reitor do externato do Colégio Pedro II, ele implantou um programa diferente para matemática, onde existia uma disciplina chamada matemática. Em 1931, o Francisco Campos, ministro da Educação, fez uma reforma educacional e seguiu exatamente o que o Euclides Rocho tinha falado. Então, nessa reforma educacional, a matemática começou a ser diferente. E o Euclides Rocho tinha ideias moderníssimas, eram ideias muito evoluídas. Quem pega os livros de hoje vê que o Euclides Rocho estava mais próximo do que a gente tem hoje do que tinha 10 anos atrás. Ele fez uma reforma muito legal. Francisco Campos, o ministro da ditadura Vargas, não era ditadura ainda, mas
Ele que fez a Constituição do Estado Novo, mesma pessoa, ele era ministro da Educação, fez a reforma educacional, colocou o ensino secundário de 7 anos, 5 anos a educação ciclo fundamental e 2 anos ciclo complementar. Os 2 últimos anos ele optava entre um curso preparatório para humanidades, outro para biológicas e outro para exatas. E todo o programa desses 7 anos de matemática o Euclides Rocha fez, sozinho. E foi obrigatório, teve efeito de lei. Foi a primeira grande mudança no ensino da matemática. Depois, nos anos 60, existia um movimento mundial chamado Movimento da Matemática Moderna, que foi um movimento que algumas pessoas já ouviram falar, que, apoiado pelo Piaget, a ideia foi de um grupo chamado Nicolas Bourbaki, que achava que a matemática tinha que ser ensinada da forma dos cientistas e que essa forma desenvolveria estruturas mentais que seria capaz as crianças descobrir outras coisas e isso geraria progresso tecnológico. Esse movimento ganhou força quando os russos mandaram o Sputnik para o espaço, então a Rússia estava ganhando a corrida espacial, os Estados Unidos ficou desesperado e apoiou o movimento da matemática moderna. Nos anos 60 e 70, a matemática moderna foi implantada no mundo inteiro praticamente, inclusive no Brasil. No Brasil teve vários congressos e essa ideia foi difundida aqui, inclusive apoiada por muitos educadores. Só que teve um problema, a matemática moderna era mais ou menos assim, eu falava, não tem que ensinar tabuada, tem que ensinar estruturas algébricas, não tem que ensinar o aluno a fazer 3 mais 2, tem que ensinar que 3 mais 2 é igual a 2 mais 3, tem que ensinar que existe propriedade comutativa, associativa, elemento neutro, e desenvolver estruturas, dizendo que é uma estrutura de grupo, corpo, anel, que são coisas extremamente complexas, desde a criança, né? Foi introduzida a linguagem da teoria dos conjuntos. Todo mundo já deve ter estudado conjunto, aqueles diagramas, união, intersecção. Isso era ensinado desde a pré-escola. Quem aqui estudou entre os anos 70 e 80 na pré-escola e nas primeiras séries, deve ter começado a estudar união e intersecção de conjunto antes de estudar operações com números. Essa é a ideia da matemática moderna. A matemática moderna era boa, mas os professores não foram preparados para isso. Uma questão que era uma mudança. E mesmo os professores mais capacitados, eles não tinham condição, porque eles não era aquela matemática que eles tinham aprendido. Os pais não ajudavam mais as crianças em casa, porque falavam, essa não é a matemática que eu aprendi. Mudou tudo, foi uma coisa, assim, propunha-se uma revolução muito grande, pensando que isso ia gerar progresso científico. Alguns lugares funcionou, alguns lugares extremamente específicos. Tem escolas no Rio de Janeiro que até hoje usam matemática moderna, com as ideias do Dienes, que foi um dos pesquisadores que trouxe. Só que em 1978, um autor norte-americano chamado Morris Klein escreveu um livro chamado Fracasso da Matemática Moderna, onde ele falou só 1% das pessoas dos Estados Unidos aprenderam matemática na matemática moderna. Aliás, só 1% dos professores ensinaram. Começou a acabar a matemática moderna, teve um movimento chamado Back to Basics, que volta às raízes, a matemática raiz, gerou uma confusão muito grande. O Brasil estava na época da ditadura, que pregava o tecnicismo, que você tinha que ensinar técnicas. Foi colocada uma matemática manipulativa, só de fazer conta. E com o fracasso da matemática moderna, o Brasil começou a usar uma matemática muito ruim, de péssima qualidade. Começou nos anos 70, no final dos anos 70, e até hoje a gente tem livros. O livro máximo disso é um livro que é chamado de A Conquista da Matemática, que é um livro que começou nos anos 70 e só ensina a pessoa a fazer conta. Então, esse é o exemplo, modelo de livro. Se a gente pegar 90% dos livros dos anos 80, a gente vai ver que são todos iguais, segue a mesma programação. E o que eu noto, convivendo com professores, é que isso está impregnado na gente. Eu dei aula durante 5 anos seguindo essa metodologia. A gente pensa assim, o que é matemática? Na 5ª série, você vai ensinar número natural, depois falar um pouco de números primos, fatoração, depois vai ensinar fração, depois um pouquinho de geometria e sistema de medidas. Na 6ª série, números inteiros, números racionais relativos, que é o termo que eles usam. Depois você vai ensinar a equação do primeiro grau, razão, proporção, regra 3, juros simples, e no final um pouquinho de geometria. Na 7ª série, álgebra,
estudo de álgebra, de cálculo algébrico, polinômios, fatoração, e no segundo semestre, geometria. E no oitavo, a mesma coisa, equação do segundo, radicais, estudo de radicais, equação do segundo grau e geometria. E em conteúdos fixos. Isso os professores acham que tem que seguir esse plano. E isso é uma coisa que vem de uma tentativa de mudança de conteúdo com o fracasso da matemática moderna, que foi um conteúdo equivocado. E isso só começou a mudar nos anos 90, com os primeiros livros didáticos de matemática revolucionários, que um deles foi o livro Matemática Atual, do Antônio José Lopes Bigode. Depois, em 1997, o livro do professor Luiz Mar Ximenes e Marcelo Leles. Inclusive, ontem tive com o Ximenes lá em Rio Claro. Esses dois livros revolucionaram o ensino da matemática, os conteúdos, foram apoiados pelos parâmetros curriculares nacionais. A avaliação do PNLD, o Programa Nacional Didático, avaliou bem esses livros, começaram a surgir outros livros bons, existe o livro do Dante, que é excelente, existem um livro que tem 5 autoras, que é chamado Livro de 5 Autoras, que é muito bom também, existem de primeira a quarta, existe o livro do Sarkis, o livro do Dante, o livro do Ximenes e Leles, existem outros livros bons. Isso foi também, essa mudança que a gente teve agora de livro didático, foi até por causa do início do movimento da matemática, da educação matemática. Uma mudança de concepções de educação matemática. Em 76 foi criado o Grupo de Pesquisa em Educação Matemática, o GPEM, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro passo para uma mudança em pesquisas mais evoluídas em educação matemática, pós-matemática moderna. Em 84 foi fundado o Instituto de Geociências, no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro, onde eu faço o meu mestrado, o primeiro mestrado em educação matemática do país, um mestrado de muita qualidade, que está completando 20 anos. Em 87 aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, o ENEM. Esse ano a gente já está tendo o 8º ENEM em Recife, agora no meio do ano. E em 88 foi fundada a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e aí por aí foram tendo muitos avanços. Hoje o nosso país é muito avançado em pesquisa em educação matemática, às vezes está tendo uma mudança em algumas escolas, mas a grande maioria do professorado, infelizmente, não teve acesso ainda a esse novo material e segue aquele programa tradicional de matemática, que é um programa destruidor, que faz a pessoa odiar a matemática. Quem estuda no modo tradicional não vai gostar de matemática, eu acho muito difícil, né? Eu tenho até, eu não trouxe um texto, mas tem um livro da Sociedade Brasileira de Matemática chamado Exame de Textos, inclusive eu recomendo vocês lerem, um livro que examina 22 coleções de livros de ensino médio. Nesse livro eles falam que ele não sabe como é que uma pessoa pode gostar de matemática tendo como base um livro que só nega o que tem de legal, o que tem de interessante, o que tem de bonito, o que tem de sedutor na matemática. E um negócio extremamente chato, eu acho muito chato. Entendeu? Se eu não tivesse uma visão diferente da matemática, eu ia odiar a matemática. Porque do jeito que é apresentado, onde a pessoa tem que repetir os cálculos e fazer manipulações o tempo todo, eu não acho legal. Como então é possível melhorar o ensino da matemática no Brasil, agora com tudo isso que você tem nos falado? A preocupação principal é a formação inicial e continuada de professores. Eu acho que tem que ser uma mudança radical nas licenciaturas. Já começou uma discussão, a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, já está discutindo essas questões. Só para fazer uma relação, SBEM e SBM são sociedades diferentes. Existe a Sociedade Brasileira de Matemática, de Educação Matemática, de História da Matemática e de Matemática Aplicada. A SBEM, a Sociedade de Educação Matemática, já vem discutindo uma mudança de licenciatura, porque a maioria das nossas licenciaturas, nas melhores universidades que se ensina a matemática, elas não são destinadas a ensino. Elas são muito mais destinadas à pesquisa.
Então, quando você vai numa faculdade de alta qualidade, de altíssimo nível, até respeitada na Europa, pelo seu curso de bacharelado em matemática, o que você vai notar? Você vai notar que eles não se preocupam com a formação do professor. Inclusive, eles têm a maior parte, são matérias de bacharelado, e as matérias pedagógicas não são relacionadas com matemática e são dadas por pessoas do departamento de pedagogia. Não são matemáticos que dão aula de matérias pedagógicas de matemática, o que deveria ser colocado. Existe uma psicologia da educação própria da matemática que também tem que ser ensinada. Existe uma filosofia da educação matemática. Existem aspectos teóricos da educação matemática. E os cursos que ensinam matemática e dão licenciatura não se preocupam com isso, a grande maioria. Então está tendo uma mudança já, uma proposta de mudança dos cursos de licenciatura. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é a questão dos livros didáticos, da mudança dos livros didáticos, né? E a terceira questão é a questão de políticas públicas, né? Políticas que visem a romper com coisas tradicionais. Um projeto excelente de ensino da matemática é o projeto Numeratizar do Ceará, que é um projeto que divulga matemática como ciência. É um projeto muito legal, que é desenvolvido em conjunto do governo do Ceará, Universidade Federal do Ceará e a Sociedade Brasileira de Matemática, onde que eles deram uma prova de Olimpíada para todos os alunos de escola pública de 11 cidades, selecionaram os alunos que têm mais talento em matemática e esses alunos estão tendo aula com os professores da Universidade Federal do Ceará, na universidade, ganhando bolsa e tudo mais, e os professores deles estão sendo capacitados pelos mesmos professores que dão aula para os alunos. Vocês vão me questionar, mas esse é um projeto para alguns alunos. Mas isso tem uma influência sobre todos os alunos, porque esses alunos acabam puxando e acabam fazendo muito mais interessados. Essa é uma política de primeiro mundo. Só o Ceará, no Brasil, tem uma política de valorização do ensino científico da matemática. Existem trabalhos de ensino da matemática cidadã, isso existe no país inteiro. Mas o ensino científico também é importante, principalmente para o aluno que quer. Eu tenho alunos de periferia, alunos com muita carência, com problemas, carências sociais, que são altamente talentosos, querem aprender matemática, mas não vão ter essa oportunidade. Porque vão terminar o curso, saem das minhas mãos, vão fazer o ensino médio, às vezes num lugar indisciplinado, e depois não vão se encaminhar para uma faculdade dificilmente. Isso é uma pena, porque pessoas que poderiam ser gênios da matemática estão se perdendo. Agora, Otávio, os conceitos, os conteúdos da matemática, o aluno e o professor têm que saber, têm que ensinar todos os conteúdos? Eu costumo dividir os conteúdos da matemática, eu incorporei uma teoria de que existe 3 tipos de conteúdos matemáticos. Um deles é a questão da conceituação. Então, a matemática, ela passa pela conceituação dos conteúdos. A outra é manipulação, que é o que todo mundo dá ênfase, e a terceira, aplicação. O ensino da matemática tem que ser baseado nesses 3 conteúdos: conceituação, manipulação e aplicação. Essa teoria eu li pela primeira vez com um artigo do professor Elon Lages Lima, o mesmo que eu já citei agora há pouco, e a matemática tem que ser equilibrada nesses 3 pontos, porque o conceito é muito importante. Tem conteúdos de matemática que são só conceituais, você vai trabalhar manipulação, conta, mas tem gente que pensa que matemática é conta. Os conceitos são importantes. Você tem que falar para o aluno que é um triângulo, que é um sólido geométrico, o que é uma medida, o que é um gráfico de barras ou de setores, o que é uma probabilidade. Fazer compreender. Fazer ele compreender as ideias matemáticas, os conceitos matemáticos. E nesses conceitos passam muitas coisas. Passam demonstrações de teoremas, passam conhecimentos de coisas relacionadas à história da matemática, passa por conhecimento da estrutura da matemática, dos aspectos culturais que tem da matemática e das suas relações com a realidade, como aquele conceito foi feito e como esse conceito é em determinada sociedade, até das múltiplas interpretações que o conceito tem pelas várias sociedades. A manipulação são as contas, as construções geométricas, as resoluções de equações, as demonstrações quando você é solicitado a demonstrar alguma coisa. Eu posso até dizer que se você
faz um trabalho prático e manda o aluno planificar um sólido, isso é uma construção. Se você manda ele é uma manipulação, se você manda ele desenhar uma figura num papel quadriculado, é manipulação. Mas manipulação aqui inclui também fazer conta. Fazer conta é importante. É importante o aluno saber fazer conta. Não só no papel, na calculadora, mentalmente, que é melhor fazer mentalmente do que no papel. Esses tipos de conceitos, esse tipo de manipulação são importantes. E é importante o aluno saber fazer equação, resolver equação. Só que não é só isso, matemática. E o terceiro ponto que eu falei são as aplicações. A matemática, você precisa mostrar para o aluno onde é que ele vai aplicar. Não só onde ele vai aplicar na vida, porque são poucas coisas que ele aprende que ele vai aplicar na vida, porque não é o objetivo da matemática usar na vida. O objetivo da matemática primeiro é ele ter uma compreensão da realidade. Segundo é ele desenvolver o raciocínio dele. A matemática tem um poder transformador. Ele transforma as pessoas. A matemática me transformou, né? E muitos matemáticos repetem, eu sou assim por causa da matemática. Eu acho que a matemática pode transformar qualquer pessoa e todo mundo pode aprender matemática. E quando eu falo em aplicações, são os usos da matemática na ciência, os usos da matemática na vida dele também. Ele usa a matemática na vida em algumas coisas. Ele usa porcentagem, ele usa leitura de gráficos. Ele pega um jornal, ele vai olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, que lá tem vários números, tem dados numéricos, ele precisa saber interpretar e precisa saber matemática. Ele precisa saber números negativos, ele precisa saber porcentagem, ele precisa saber ler uma tabela, entendeu? São coisas matemáticas. E aplicações na ciência. Números primos é extremamente relacionado com senhas bancárias. Existem senhas bancárias. Assim, eles colocam um número primo muito grande, multiplica por um outro número primo e dá um número primo muito grande, dá um número composto muito grande. Se a pessoa descobrir quais são os dois números que foram multiplicados e deu aquele número, ele quebra a senha do banco. Acontece que para ele descobrir esses números, não é tão simples assim. O computador demora milênios para quebrar uma senha dessa. Mas é baseado em número primo que se faz senha de computador. E o aluno entender isso é fantástico. Quando ele entende a teoria de números primos, ele vai entender ele vai entender o que eu acabei de falar. Isso é uma coisa, é um dos aspectos da matemática que são encantadores, são usados na vida real, na tecnologia. Toda a nossa tecnologia é graças à matemática, ao avanço matemático. Se não fosse o avanço da matemática, a gente não teria computador, a gente nem conseguiria fazer essa transmissão aqui que a gente está fazendo. E o aluno, ele vê isso, ele acha fantástico, ele muda para ele. Agora, todos esses conteúdos que você falou de conceituação, manipulação e aplicações, podem ser passados no ensino fundamental, durante os cursos? Como é que... Desde a pré-escola. Na pré-escola, ele passa por conceituação, manipulação e aplicação. Por exemplo, ele vai aprender adição. Adição de números pequenos, de um algarismo só, 5 mais 2. Primeiro ele vai aprender o que é adição, qual é o conceito, o que significa. Adição pode significar juntar. Adição é uma operação, você tem dois números, sai um terceiro, sabe? Ele vai entender o que é uma adição. Antes ele já tem que saber o que é número, ele vai entender o que é adição. Depois que ele entende o que é adição, ele vai praticar a adição. Ele vai pegar, fazer pauzinhos, contar no dedo, usar pedrinhas, ou mesmo raciocinar. Isso é um nível um pouco mais evoluído, mas isso é manipulação. A aplicação, ele vai saber onde é que ele vai usar a adição na realidade dele. Porque a adição, todo mundo sabe, a gente usa toda hora e todo momento. Então, todos os conceitos passam por esses três aspectos. Tem conceitos que não tem algum aspecto, porque tem conceito que não tem aplicação e tem conceito que a manipulação é altamente complexa e você não vai usar em determinado nível. Mas todos os conceitos têm esses três aspectos. Otávio, o que é a resolução de problemas? O que você acha da resolução de problemas na matemática? Hoje em dia, eu vejo a maioria dos professores falando assim, a matemática mudou, agora tem que ser ensinado baseado na resolução de problemas. Essa é uma ideia muito interessante, uma ideia importante, mas não é a única. É perigoso se a pessoa pensar que essa é a única ideia de ensino da matemática.
Resolução de problemas é uma matemática baseada em que você vai aprender um conceito matemático antes tendo um problema a ser resolvido, a ser enfrentado. Ele é um dos paradigmas atuais. Ele começou com um matemático divulgando isso, não foi um educador divulgando, foi um cara chamado George Polya, que escreveu um livro chamado A Arte de Resolução de Problemas, que é traduzido pela editora Interciência para o português. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás e tem ideias muito modernas. Existem teorias de resolução de problema, existem pesquisas em resolução de problema. Luiz Roberto Dante é um dos nomes no Brasil que mais divulga esse paradigma. Mas ele não é o único, existem 6 paradigmas que eu classifico como os principais paradigmas do ensino da matemática. Um deles é a resolução de problemas. Os outros são o uso de jogos, o uso de tecnologias, abordagens históricas, abordagens etnomatemáticas e modelagem matemática. São 6 paradigmas, vou falar um pouquinho de cada um rapidamente. Uso de jogos é você usar os jogos para o aluno aprender matemática. É claro que você pode aproveitar os aspectos lúdicos do jogo. O Tangram é interessante para você construir desenhos e tudo mais, mas o Tangram tem toda uma matemática muito profunda. Você ensina radicais, você ensina trigonometria, você ensina frações usando o Tangram. Existem livros que você pode pegar e ver que é um instrumento poderosíssimo. Existe o Tangram, o geoplano, o pentaminóide, existem vários jogos que vocês podem usar no ensino da matemática. Não só os jogos matemáticos, mas o xadrez pode ser usado na matemática. E outros jogos. Existe um jogo NIM, é um jogo cultural que é extremamente interessante para ser usado em sala de aula. O outro paradigma, o uso de tecnologias, é o uso de computador, calculadora, e vídeo e outros recursos em sala de aula. A gente está usando nesse momento uma tecnologia, essa tecnologia auxilia o ensino da matemática. Outras tecnologias são o uso de programas de computador, o uso de calculadoras. Calculadora é fundamental no ensino, a pessoa tem que aprender a usar a calculadora. Ela não vai substituir, a pessoa não vai ter que parar de fazer conta, ela tem que aprender a fazer as contas, isso é fundamental. Mas saber usar a calculadora é fundamental. Eu vejo que a maioria das pessoas não sabem calcular uma porcentagem na calculadora e outros vão somar. Eu já cheguei em supermercado e vi a pessoa fazer 12,00 mais 5,00 e não percebe que toda vez que ele aperta o mais, o ponto some, né? Então a gente tem que ensinar as pessoas a usar as tecnologias, inclusive a calculadora. Outra coisa são os programas, né, de matemática. Né? Existe o Cabri Geometry, que é um programa mais evoluído de matemática que existe no mundo de ensino da geometria. Ele é excelente, é um instrumento poderosíssimo. Existe o Geometrix, que é uma versão mais simples do Cabri, mas ele é mais barato. Ele foi desenvolvido por um dinamarquês e traduzido pela Unesp de Rio Claro. Existe o Logo, que é uma linguagem de programação que pode ser usada em sala de aula. Aqui em Curitiba, a gente tem um projeto da prefeitura de uso da robótica. Eles têm um programa de robótica usado na sala de aula. É uma coisa muito interessante, que eu cheguei a assistir uma comunicação científica de projetos de matemática usando Lego, aqui da Prefeitura de Curitiba. Eu acho extremamente interessante. E usar tecnologia, a gente está usando tecnologia, o IESD usa tecnologias, né? É um dos paradigmas da matemática. O outro paradigma são as abordagens históricas. É um paradigma muito sedutor, muito interessante. Você mostra da onde aquele conceito surgiu historicamente. Quando você vai aprender um conceito matemático, por exemplo, o conceito de número, você faz toda a história. Você fala como é que os egípcios compreendiam o número, você fala como é que os maias, você fala como é que os babilônios, como é que os gregos, os chineses, os japoneses, os hindus e os árabes tinham um conceito de número. Todos os conteúdos da matemática do ensino fundamental você pode fazer uma abordagem histórica extremamente interessante. A maior parte dos conteúdos você pode entrar com as abordagens históricas. O conceito de número primo, o conceito de fração, o conceito de equação do segundo grau, todos eles você pode começar historicamente, de onde surgiu aquela ideia.
E tem histórias lindas na matemática. A matemática tem uma história maravilhosa, né? História da matemática é diferente dessa nossa história, que a gente só vê guerra, morte e destruição. Uma história muito bonita e encantadora. E dificilmente uma pessoa não se encanta com a história da matemática quando conhece ela. Eu até faço assim, quando eu entro na sala de aula, eu colo 21 fotos dos matemáticos, dos maiores matemáticos, na parede e deixo lá, chamo Galeria dos Matemáticos. E os alunos vão olhando, vão familiarizando, eu coloco o nome, data de nascimento e morte, país de origem, os alunos vão familiarizando com os matemáticos e vão aprendendo, vão perguntando, e aquele, o que ele fez? E em momentos oportunos eu vou puxando os assuntos e aí ele já vai tendo uma visão histórica. Então diz alguns pra gente. Tem muitos. Os mais importantes são o Newton, o Arquimedes, o Euler, o Gauss. Existem muitos. E tem outros, tem o Fermat. Fermat tem uma história muito legal de um teorema que ele fez em 1600 e pouco, gastou 300 anos para ser demonstrado. Eu até brinco com meus alunos, olha, eu dou um problema, vocês querem resolver em 5 minutos. O Fermat fez um problema em 1600 e pouco, ele foi resolvido em 1995. Mais de 300 anos para ser resolvido. E essa é uma das histórias encantadoras. Existe até um livro chamado O Último Teorema de Fermat, de Simon Singh, que fala sobre a história desse teorema, que é muito legal. Um outro paradigma são as abordagens etnomatemáticas. Eu não me atrevo a falar muito de etnomatemática. É um conhecimento novo, é mais ou menos relacionado com a matemática das diferentes culturas, não só a nossa matemática, mas a matemática dos índios, a matemática das diversas civilizações. A gente diz que matemática é esse conhecimento que está sendo acumulado, que começou na civilização grega, com alguma coisa dos babilônicos e foi sendo desenvolvido como uma matemática única. Essa é a matemática universal. Então algumas pessoas falam, não é essa única matemática. Essa matemática é importante, é um patrimônio da humanidade. Mas existem outras matemáticas. Os índios têm matemáticas evoluídas. Da mesma maneira que cada povo desenvolveu a sua matemática, os índios têm. As diferentes culturas têm. Mas não são só os índios. Os taxistas têm uma matemática. Eles têm a matemática, tem a bandeirada, depois tem a quantidade de quilômetros que ele anda, é uma matemática. O menino de rua tem uma matemática. Existem várias pessoas, existem vários tipos de matemática. Então essas abordagens etnomatemáticas, por exemplo, uma vez eu trabalhei com a matemática dos apanhadores de café. Eu dei aula em Botelhos, sul de Minas, e lá eu trabalhei com a matemática deles. Eu fui nos cafezais, a gente fez as medidas, a gente viu tudo, conversou, a gente descobriu que a matemática dos apanhadores é diferente da matemática dos donos dos cafezais, que eles pensam completamente diferente. Esse é um outro paradigma e muito relacionado com a modelagem matemática, que é quando você modela situações da realidade. Você pega uma situação da realidade e transforma matematicamente. Modelagem matemática, você pode trabalhar as Olimpíadas, as eleições, você pode trabalhar em matemática. Eu acho muito interessante. Agora vai ter, esse ano tem eleição, 2004 tem eleição e tem Olimpíada. São duas coisas que você pode trabalhar em sala de aula. Tem tanta matemática e muito interessante. Não é só isso. Modelagem é uma coisa muito mais complexa, que não dá para ficar explicando aqui. São esses 6 paradigmas. E os PCNs pensam assim? Os PCNs citam esses 6 paradigmas, não desse jeitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas todos esses paradigmas são falados no PCN e recomendados. E eu identifico como os 6 principais identificados no PCN. Ô, Otávio, e o pensamento matemático? Como é que ele se constrói? Como é que se dá? Como é que o professor, na prática, pode desenvolver o pensamento matemático, passar para o seu aluno, ele mesmo? Uma coisa fundamental que as pessoas não podem tirar de mente é que a matemática, você não constrói ela na mente da pessoa, do indivíduo que está aprendendo, através da lógica da matemática. Porque a lógica da matemática, você começa com alguns conceitos primitivos, dá alguns axiomas e vai fazendo teoremas que são demonstrados a partir dos axiomas e vão criando novos conceitos definidos só com conceitos primitivos ou com outros conceitos que já tenham sido definidos. Essa estrutura da matemática é ciência. Como cientista vai pensar a matemática. O professor não pode, ele tem que ensinar para o aluno isso também.
Só que ele tem que pensar para o aluno como que desenvolve a matemática, como que a matemática é desenvolvida na mente dele. Existem diversas teorias que o professor precisa ler, principalmente o professor das séries iniciais de educação infantil. Ele precisa ter acesso a essas teorias de aprendizado, porque a matemática ela desenvolve seguindo uma certa lógica. Então, como é que funciona? Ele sempre começa do conceito concreto, do palpável, para depois ir para o abstrato. O objetivo é ir para o abstrato. Esse é o objetivo da matemática. A matemática é abstrata, ela não é concreta. Você começa falando de sólidos. Por exemplo, esse copo aqui é um sólido geométrico. Você fala para o aluno, isso aqui é um cilindro, é muito fácil dele entender, porque ele está vendo. Entendeu? Ele está entendendo, ele é palpável. Para o aluno que é concreto, é fácil de entender. Na medida do tempo, você vai evoluindo para o abstrato. Você vai definindo. Quando você define o que é um prisma, você mostra um prisma para o aluno. Daí você fala, o prisma, ele pode ter faces. Uma das faces de 3 lados, de 4 lados, 5 lados, 6 lados. Pode ter de quantos lados ele quiser. Você pode falar, imagina um prisma com N lados. Isso ele está no abstrato. Ele está imaginando um prisma, uma figura assim, que tem um tanto de lado que é N. Ele está abstraindo. Esse objeto não existe, ele está imaginando. Então, a matemática ela tem que começar do concreto e ir para o abstrato. Tem que começar do particular e ir para o geral. Ele tem que aprender primeiro um caso particular, depois o caso geral. Primeiro ele vai entender o que é um prisma triangular, que aqui a base é um triângulo. O que é um prisma quadrangular, que a base é um quadrado. Que é um prisma pentagonal, que é um prisma hexagonal, para depois entender que é um prisma de N lados. Ele não começa com o geral, ele começa com o particular. Então, você não começa a matemática definindo uma fórmula. Você começa por casos particulares, para até a pessoa induzir o conceito. Começar por uma fórmula e começar do geral, você começa do particular, de casos específicos. E você começa do intuitivo para o formal. O intuitivo é que você consegue descobrir sozinho. E da tua forma. Depois você vai formalizando. Então, acho que a matemática, o ensino da matemática tem que seguir esse rumo. Do concreto para o abstrato, do particular para o geral e do intuitivo para o formal. Eu acho que assim se desenvolve o conhecimento matemático e eu acho que qualquer conhecimento, né? Eu presumo que qualquer conhecimento siga esse nível de evolução. Existe uma teoria de um casal pesquisador chamado Van Hille, ou Van Hille, eu não sei como pronuncia, eu vou falar Van Hille, que é a forma como lê, que ele é inclusive a pessoa mais especialista no Brasil na teoria dele, é a professora Lilian Nasser, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fala que o desenvolvimento do pensamento geométrico segue 5 níveis. Eu acho que esse pensamento geométrico se aplica a toda a matemática. Você começa primeiro pelo reconhecimento dos objetos, depois pela análise, depois abstração, depois dedução e depois rigor. São 5 etapas. Então, para a pessoa aprender a geometria, ela tem que seguir essas etapas. O Van Hille fala, você não pula, você não começa do reconhecimento e pula para a abstração. Você primeiro está no reconhecimento, depois passa para a análise, depois para a abstração, depois dedução e depois rigor. Ele ainda fala que o rigor a pessoa só vai atingir quando ela estiver no nível universitário. A maioria das pessoas, mesmo professores de matemática, não atinge o nível do rigor. O da dedução é extremamente complexo. A dedução também não é muito difícil conseguir. Se você conseguir análise, já está um nível elevado no ensino fundamental. Geralmente nem chega no reconhecimento. Nem chega. O reconhecimento é um nível de evolução, não é um nível natural. As pessoas não estão no nível de reconhecimento. É aluno que olha o objeto e não sabe dizer se aquilo é um triângulo, se aquilo é um círculo, porque ele não tem essa abstração. Para a gente, ele fala, mas é absurdo. Mas não é, ele não consegue identificar os objetos mais simples. E imagine os mais complexos. Então, depois ele passa para o nível de reconhecimento. Depois ele faz análise, ele vai identificar as propriedades, vai saber o que tem, ele vai perceber que num pentágono tem tantas diagonais, vai fazer relações e tudo mais. Depois ele passa para a abstração. Eu tenho conseguido com meus alunos chegar nesse nível de abstração. Alguns alunos chegam em estágios rudimentares da dedução. Se a gente conseguir chegar na abstração, a gente está muito bem.
é importante que as pessoas conheçam, todos os professores conheçam a teoria do Van Hille, entrem em contato com a Universidade Federal no site, o Projeto Fundão, e tentem ter acesso a esse material, porque esse material é fundamental da teoria do Van Hille. E existe um livro da editora atual, sobre geometria, que é um livro sobre ensino da geometria, primeiro artigo sobre a teoria do Van Hille. Então eu recomendo. O professor de matemática, para ele ensinar matemática, ele precisa de 4 coisas. Primeiro é gostar de matemática. Ninguém ensina matemática sem gostar. E é possível ele gostar de matemática. Segundo é saber matemática. O professor de matemática tem que saber matemática mais que o aluno. Você não pode saber só o que você vai ensinar. Se você é um professor de primeira série, você não tem que saber só o que vai dar na primeira série. Pra você ter uma visão da matemática, você precisa pelo menos ter o conhecimento do ensino médio. No mínimo do fundamental. Tem gente que se pergunta, mas eu sou professor de primeira série porque eu tenho que saber equação do segundo grau. Claro que tem, você é professor de matemática. Você está ensinando uma pessoa que vai aprender matemática. Então tem que saber sim, é importante. E é interessante. Só pegar um bom livro, você pode mudar essa visão da matemática. Tem que saber sobre educação, é o terceiro aspecto, que a gente precisa entender. Psicologia da educação, sociologia da educação, aspectos teóricos, teorias de aprendizagem. A gente tem que conhecer a educação, a gente não pode achar que Eu já vi gente, professor falar, odeio pedagogiquez, entendeu? A pedagogia é fundamental, entendeu? O conhecimento de educação fundamental. E saber educação matemática. Existe um campo de estudo próprio chamado educação matemática, que não é nem educação nem matemática, é uma fase de transição. Esse conhecimento é muito importante. Então, ele precisa ter esses 3 aspectos. Como gostar de matemática? Tentar ver que a matemática não é da forma como ela é apresentada nos livros didáticos. Aquilo lá é ruim demais mesmo, eu concordo. Se falar que aquilo é bom, tem gostado daquilo, eu falo, não, se você gostar, você é masoquista, porque não tem jeito. O livro do Imenes, o livro do Bigode, outros livros mais modernos, o do Dante, das 5 autoras, são livros, até o do Sarkis, são livros que colaboram com isso. Tem gente que não gosta desses livros, só que você tem que usar esses livros seguindo o manual de instrução, o manual do professor. Não pode usar esse livro de qualquer jeito. E esse livro dá trabalho para a gente, professor. O livro do Sarkis é excelente, tem professores que não gostam porque ele é difícil de ser usado. Ele é difícil, ele exige muito da gente, mas é um livro que vai colaborar com o aluno e vai fazer ele gostar de matemática. É claro que não é fazer conta o principal objetivo da matemática. O aluno tem que sair, tem gente que fala, o aluno tem que sair da 4ª série sabendo fazer conta. Não, eu acho que às vezes ele tem que sair sabendo fazer conta, mas se ele souber alguns conceitos e entender o que é uma adição, já está melhor do que ele fazer conta. Tem aluno que chega para mim que sabe fazer todas as contas, ele não sabe o que significa adição, não sabe o que significa subtração. Se eu falar para ele, tenho R$5 e preciso de 10, quanto que eu preciso? Tem aluno que não sabe que isso é uma adição, vai falar, mas é uma subtração. Mas como? A subtração não é tirar, aí não é tirar, é completar. A subtração não é só tirar, a subtração pode ser completar ou comparar. Eu tenho 25 anos, minha noiva tem 20, qual a diferença de nossa idade? Eu não estou tirando nada, estou fazendo uma comparação. Então, se o aluno tiver o conceito, às vezes é mais importante que ele saiba fazer conta. Outra dica de como gostar de matemática, ler bons livros de matemática. Então, eu recomendo que leia os livros de Malbatan, são encantadores. Entendeu? O Homem que Calculava é um dos livros, é o principal livro do Malbatan, inclusive eu tenho um exemplar autografado. Malbatan morreu antes de eu nascer, né? Mas eu tenho um exemplar autografado que meu avô pegou, é até uma relíquia. E tem livros maravilhosos do Malbatan, histórias maravilhosas. Ele era um apaixonado por matemática. Ler a revista do professor de matemática, que vocês, professores de 1ª a 4ª, que eventualmente estejam assistindo, podem entrar em contato. Tem textos interessantes nas revistas Galileu, super interessante, Coquetel. Ler textos sobre história da matemática, sobre curiosidades numéricas, história sobre paradoxos. Paradoxos encantam qualquer aluno, entendeu? Então tem, por exemplo, o paradoxo do barbeiro, que é um dos paradoxos mais famosos. O barbeiro de Sevilha, as pessoas de Sevilha ou cortam no barbeiro de Sevilha ou cortam a sua própria barba. Ninguém faz a sua própria barba
e corta no barbeiro ao mesmo tempo. É uma condição exclusiva. Ou corta no barbeiro ou corta a si mesmo. Daí surge a pergunta, e quem faz a barba do barbeiro? Se ele faz a barba dele, ele tá fazendo o barbeiro. Então, não tem como, é um paradoxo. Tem um outro paradoxo muito interessante. Tenta imaginar uma pessoa que gosta só das pessoas que não gostam dela mesma. Então, ele só pode gostar da pessoa que não gosta dela mesma. Então, se a pessoa gostar dela, ele não vai gostar. Então, se você coloca esse paradoxo, dá um nó na cabeça dos alunos, e os alunos vão chegar na conclusão que não tem como. Porque, olha, se ele gostar dele, quer dizer que ele não gosta dele. Porque se ele gostar dele, quer dizer que ele não gosta dele mesmo. Então, gira um paradoxo e os alunos ficam pensando, eles não conseguem refletir. Vocês aí tentem pensar nessa frase para ver que vai gerar uma série de confusões. É impossível. Ninguém pode apenas gostar de quem não gosta de si mesmo. Isso é um paradoxo. Isso é muito interessante, gera muitas discussões. E como que a gente pode tornar as nossas aulas interessantes com a matemática? Tem alguns instrumentos. A gente pode usar desafios e problemas. Existem milhões de livros de desafios e problemas. Existem alguns mais simples e outros mais complicados. Existem problemas simples, como existe até trocadilhos a gente pode usar. A gente pode usar, por exemplo, assim, falar para o aluno, o pai do padre é o filho único do meu pai. O que eu sou do padre? O aluno vai ficar pensando. A gente pode colocar outros problemas, pode colocar problemas matemáticos, problemas clássicos. A gente pode colocar, por exemplo, um problema assim, uma ameba está num copo. Essa ameba duplica cada minuto. Em quantos minutos que ela enche metade de um copo? Se ela enche o copo inteiro em 40 minutos. Ela vai encher metade do copo em 39 minutos. Porque se ela está dobrando, a xícara 39 minutos, ela fez metade do copo. Em 40 ela enche o copo todo. Uso de jogos, como eu já falei, tangram, pentamenóide, geoplano. E o xadrez também. Uso de construções geométricas. Os alunos amam mexer com o instrumento de desenho geométrico. Ensinar alunos ao compasso, esquadro e transferidor. Da mesma forma do desenho geométrico clássico mesmo. Muito interessante aquele desenho geométrico de antigamente, que já não se usa mais. Construir figuras com régua e compasso. Uso do papel quadriculado e papel triangular. O mais interessante é que construir pilhas de bloquinhos em papel quadriculado dá aquela noção de tridimensionalidade. Então o aluno pode fazer muita coisa com aquilo. Quando eu trabalho com aquilo, acontece um fenômeno muito estranho. Os alunos não querem sair para o intervalo. Eu acho que é o conteúdo que eles mais gostam. E já chegou aluno ficar na classe fazendo essa atividade de desenho em papel quadriculado. É muito interessante. E um aluno de segunda série do ensino fundamental, ele consegue fazer essas atividades com papel quadriculado. Fazer desenhos de blocos retangulares, de cubos empilhados no papel quadriculado. Trabalhar com dobraduras, não só origamis, mas dobraduras simples. Fazer um triângulo com dobradura, fazer um hexágono com dobradura. Entendeu? Pode fazer até aquele tsuru, que é aquela cegonha que você puxa o rabo, ela bate a asa, não sei se alguém conhece. A gente pode também trabalhar com objetos manipuláveis, sólidos geométricos. Você dá vários sólidos, prismas, pirâmides, cilindro, cone, para o aluno montar. Uso de softwares, no Cabrio Geometrix, eles fazem a pessoa se encantar pela matemática. O estudo de objetos topológicos. A faixa de Möbius é um objeto muito interessante. Leitura de textos, como Poesia Matemática, de Milor Fernandes, uma poesia encantadora. Eu fiz um teatro com meus alunos da poesia matemática, deles declamando. Pode usar vídeos como Donald no País da Matemática, um desenho do Walt Disney fantástico. Trabalha sobre a razão áurea e o uso da matemática na sinuca. A foto da Galeria dos Matemáticos, eu já falei. Problemas interessantes, como o problema das 7 pontes de Königsberg, que o Euler descobriu, é um problema muito interessante, que é assim, na cidade de Königsberg, que hoje é Kaliningrado, hoje é na Rússia, mas antes era na Alemanha, que era Prússia, né? Tinha 2 ilhas e 7 pontes. Então era o desafio, passar pelas 7 pontes de uma única vez. Você põe esse desenho e deixa os alunos descobrir, né? Daí
dos alunos vão conseguir, porque não tem solução. Agora, como que a gente tem certeza que não tem solução? O Euler, um matemático, um dos maiores matemáticos da história, um suíço, ele foi lá e mostrou, é impossível. E ele demonstrou por quê. E essa demonstração está ao acesso dos alunos. Relações interessantes, como a fórmula de Euler, qualquer poliedro, se você somar vértices mais faces menos arestas, dá 2. Os alunos cobrem isso sozinhos. Eu já fiz essa experiência na 4ª série. Eu fiz um trabalho numa 4ª série de pesquisa mesmo. Eu não dava aula para essa 4ª série. Eu ia lá, a professora me cedia o espaço e eu desenvolvia o trabalho. Os alunos da 4ª série descobriram a fórmula de Euler, que é V mais F menos A igual a 2. Eles descobriram, é só dar uma tarefa direcionada que eles chegam. Alguns livros podem ajudar a apaixonar por matemática. Um é O Homem que Calculava, que eu já falei. O outro é O Último Teorema de Fermat. O outro é Romance das Equações Algébricas, de Gelson Garbi. É um livro muito interessante, principalmente a história do Abel e Galois. Vocês vão até se emocionar com a vida deles. O Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach. É um romance, é um livro de ficção, diferente de Como o Homem Calculava. O Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach é um livro que conta a história de um homem que era um matemático fictício e que tentava provar a conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach é uma conjectura, quer dizer, não é um teorema, não está provado, que um número é escrito, todo número par é a soma de 2 números primos. Então, qualquer número par que você escrever, você consegue achar 2 primos. Todos os números que você testou até hoje deu certo, mas ninguém prova se isso é verdade até o infinito, se não vai ter nenhuma exceção. Todo mundo desconfia que isso vai ser verdade sempre, mas ninguém conseguiu demonstrar. É um problema que está aberto há muitos anos. Há mais de 300 anos não foi demonstrado. Para encerrar, Galileu Galilei falou: a matemática foi o alfabeto em que Deus escreveu o universo. Otávio, qual o seu QI? Olha, eu não acredito em QI. Eu acho que a inteligência a gente constrói. Eu acho que todas as pessoas podem ter qualquer tipo de inteligência. Todo mundo. E nunca é tarde. Se você acha que você não sabe, você é capaz de aprender qualquer coisa. Basta acreditar e ir atrás. Não subestime seus alunos. Seus alunos podem aprender sim. Eu consigo ensinar coisas surpreendentes para meus alunos, que eu sou só passivo nessa situação. Eu dou o primeiro chute e os alunos vão. Todo mundo pode. Eu convenço algumas pessoas que elas são capazes e eu vejo que elas vão para frente, entendeu? Então, como professor, eu acho que a minha maior obrigação é mostrar: você é capaz, todo mundo é capaz. Eu não acredito em talento, eu não acredito em gênio, eu não acredito em QI. Eu acho que cada um desenvolve o seu potencial. Eu me formei, eu acho assim, que como que a gente adquire sabedoria, que eu acho que é essencial é adquirir sabedoria, não é inteligência, é sabedoria. A gente adquire sabedoria com conhecimento, é conhecendo. Ninguém fica sábio estudando só o que vai usar na vida. Entendeu? Se você quer só estudar o que vai usar na vida, aonde que serve para usar, você nunca vai chegar na sabedoria. Não tem um sábio na história que estudou o que ele ia usar na vida. Ele tem que estudar para ter conhecimento do mundo, conhecimento da realidade. E todo conhecimento humano é importante. Então, se você busca o conhecimento humano, você vai ter sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai ter mais capacidade de resolver os problemas da realidade, os problemas do cotidiano, do dia a dia. Você vai ter mais capacidade de interferir na sua realidade e de interferir no mundo que te cerca. Você vai se tornar um mundo melhor para você. Eu tenho isso como filosofia de vida, eu tenho frutos com isso. E quem segue essas ideias, os alunos que eu consigo convencer disso, é muito interessante. Eu falo, conhecimento traz 2 coisas: poder e felicidade. E sabedoria. Poder, não poder de poder, mas poder no sentido de ser capaz de resolver problemas. Entendeu? Porque esse é o poder importante. É o poder de você ter uma vida feliz e tranquila. E eu acho que o conhecimento traz isso. O conhecimento matemático é um dos mais importantes nessa construção. Ele é fundamental e não pode ser abandonado. As pessoas têm que gostar de matemática. Não tem que gostar de tudo. Eu falo para os meus alunos: matemática não é de gostar. Porque que matéria você mais gosta, que matéria você não gosta. Matéria não é de gostar, é de saber. A gente não pode ter esse tipo de encarar. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não uso isso com meus alunos. Isso é prejudicial, eu não gosto de outra coisa. Eu acho que conhecimento é importante. E qualquer conhecimento é sedutor.
O teu método de ensinar matemática envolve o prazer? Eu tenho um método de ensinar que eu mesmo desenvolvo. Todas as minhas aulas, todos os meus materiais, todos os meus exercícios, eu mesmo desenvolvo. Eu tenho material que eu vou juntando a respeito disso. Eu não sigo livro, não sigo nada, não sigo programa. Às vezes sou até criticado por isso, mas eu estou preocupado em fazer o aluno gostar de matemática e ter condições de usar aquilo que eu estou usando para ele, não para a vida, mas para ele se constituir como ser humano. E vou me aperfeiçoando, né? Eu estou fazendo esse curso, vou me aperfeiçoar. Eu hoje sou aluno do curso de complementação pedagógica em Jaboticabal. Estou terminando nesse ano administração e supervisão escolar. Isso está me ajudando a me aperfeiçoar. Estudo por minha conta muitas coisas, participo de congresso. E eu acho que participo de ONG, isso é muito importante. A gente tem que ser voluntário, tem que participar de entidades sociais. Eu acho que isso é fundamental para a gente se constituir como ser humano. Eu sou muito simpatizante da pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani, do protagonismo juvenil, mas os métodos que eu uso são meus. São métodos que seguem fundamentos teóricos, segue as pesquisas em psicologia da educação, educação matemática, nos aspectos teóricos, teoria de aprendizagem, mas não é um método que eu copio, é um método meu. Otávio, a gente vai deixar teu endereço, né, já que você passou para a gente, para que o aluno do IES possa entrar em contato, de repente, acessar o teu site. E a gente agradece a tua participação aqui, a tua presença, nos falando sobre esse poder sedutor da matemática. Obrigado, Denise. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muito mais coisa para falar. Se vocês quiserem, acessa o meu site. Acessa o site do Clube de Ciências, www.ccoa.com.br. Escrevam para mim que eu estou disposto a dar mais orientações e para ajudar a divulgar a matemática e como o poder sedutor da matemática para todos vocês. A gente também agradece a sua participação e a gente se vê na próxima visita.